Hoje iremos falar sobre permutação. As permutações elas podem ser simples e podem ser também com repetição. Permutar é o sinônimo de trocar, intuitivamente nos problemas de contagem. Devemos associar a permutação à noção de embaralhar, de trocar objetos de posição. Permutação simples. Então, o número de permutações de n elementos é calculado da seguinte forma. Então, por meio dessa fórmula, podemos calcular o número de permutações de n elementos. O valor obtido com P de n é também chamado de fatorial do número n, indicado por n fatorial. Exemplo. Então, primeiro exemplo aí a gente tem quantos números de 4 algarismos distintos podem ser formados com os números 2, 4, 6 e 8. Então, vejamos que podemos ter 2.468, podemos ter também 2.486, 6.428. Então, esses são três exemplos de números formados com os 4 algarismos aqui citados. Aí, porém, queremos saber quantos ao total existem, quantos ao total podemos formar com esses 4 algarismos. Quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar. Okay? Então, utilizando a definição anterior, que P de 4, permutação com 4 elementos, é a mesma coisa de 4 fatorial. Então, 4 fatorial é você pegar o 4, multiplicar por 3, multiplicar por 2, multiplica por 1. Fazendo essa multiplicação com esses 4 números, chegaremos a 24 números distintos. Ou seja, formar números de 4 algarismos distintos com esses 4 algarismos, podemos ter 24 números distintos. Como eu mostrei aqui, eu citei 3 apenas. Então, são 24 ao total. Continuando, exemplo 2. Quantos anagramas tem a palavra boneca? Mas veja que, o que são anagramas? Então, anagramas são palavras formadas a partir de outras palavras, embaralhando suas letras. Resumindo, o que seria isso? Podemos ter boneca. A palavra boneca é formada pelas letras B, O, N, S, A. Então, é uma dos anagramas da palavra boneca. A própria palavra boneca é um dos seus anagramas. Mas se eu pegar o N, o E, o B, o O, o C e o A, todas essas palavras, essas letras fazem parte da palavra boneca, porém elas estão embaralhadas. A palavra acenob é A-C-E-N-O-B. Todas as letras foram oriundas da palavra boneca. A palavra onecab também foram a partir da palavra boneca. Então veja que são palavras que de certa forma não possuem nem sentido, né? Não, no nosso dicionário não possui sentido essas palavras. Porém, elas são chamadas de anagramas, ok? Então queremos saber ao total quantos anagramas tem a palavra boneca. Então basta fazermos o seguinte: a palavra boneca ela tem 6 letras. Então a gente faz uma permutação com 6 elementos, ok? Então, permutar com 6 elementos é você pegar o 6, multiplicar por 5, multiplica por 4, multiplica por 3, multiplica por 2, multiplica por 1. E essa multiplicação vai dar exatamente 720 anagramas, tá ok? Então a palavra boneca possui 720 anagramas. Vamos ao exemplo 3. Tá? Quantos anagramas tem a palavra escola? Porém, que começam com a letra L. Então, se começa com a letra L, veja que a palavra escola ela só tem uma letra L. Então, você retira essa letra L, porque ela vai iniciar com a letra L, tá ok? Então, veja que se eu retirar a letra L, vai restar ainda 5 letras. Então, o restante das letras, eu calculo uma permutação P de 5. Então, vai ficar 1 que multiplica uma permutação com 5 elementos. Então, ficaria o seguinte: 1 vezes
5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, 5 vezes 1 é 5, vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120, vezes 1, continua sendo 120 anagramas, tá ok? Então, palavras que começam com a letra L e embaralhando as demais letras, chegamos a 120 anagramas. Para o item B, quantas anagramas existem que começam com a letra L e terminam com a letra O? Ou seja, semelhantemente ao item A, você vai fazer o seguinte: retira a letra L, porque ele começa com a letra L, e retira a letra O, que é a letra que ele termina. Então, eu estou retirando duas letras, tá ok? Então, se eu retiro duas letras, esse 1 representa o L, vezes o outro 1 que representa o O, vezes permutação com 4 elementos. Então, por que 4? Se eu retirei a letra L e retirei a letra O, restaram a letra A, C, S e E. Ou seja, restaram 4 letras. Então, basta eu fazer uma permutação com 4 elementos. Então, ficaria 1 vezes 1 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, 1 vezes 1 dá 1, vezes 4 é 4, vezes 3 dá 12, vezes 2, 24. 24 vezes 1 dá exatamente 24 anagramas, que começam com a letra L e terminam com a letra O. Okay? Agora iremos falar um pouco sobre a permutação com elementos repetidos. Então, se em um dado conjunto um elemento é repetido A vezes, em outro dado o elemento é repetido B vezes, e assim sucessivamente. Então, o número total de permutações que podemos obter é dado por permutação de n elementos tomados A e B. Ou seja, é n fatorial dividido por A fatorial que multiplica B fatorial. Então, essa fórmula aqui a gente irá aplicar com os próximos exemplos. Então, veja aqui. No exemplo 4, queremos saber quantos são os anagramas da palavra arara. Então, se fôssemos fazer da maneira que estávamos fazendo no início da videoaula, vimos que a palavra arara tem 5 letras. Né? Então, bastaria fazer 5 fatorial e chegaríamos ao resultado. Porém, o que não vai acontecer nesse caso? Porque a palavra arara ela tem 3 letras A's, né? 3 letras A, 2 letras R, né? Ou seja, ela tem um total de 5 letras. 3 letras repetidas e 2 letras repetidas. Ok? Então, a gente vai fazer o seguinte. Permutação de 5, que é o total de letras, tomado 3 a 2. Ou 2 a 3, tanto faz. Aqui eu coloquei 3 a 2. Meu 3 significa a letra A. Meu 2 significa a letra R. Então, isso vai ser igual a 5 fatorial dividido por 3 fatorial, que multiplica 2 fatorial. Continuando, o que é 5 fatorial? É 5 que multiplica 4, que multiplica 3, que multiplica 2, que multiplica 1. Porém, eu não coloquei o meu vezes 1 no final, porque eu quero fazer um cancelamento depois com esse 2 fatorial aqui embaixo. Veja que o 3 fatorial eu desenvolvi ele. Então, é 3 vezes 2 vezes 1, vezes o meu 2 fatorial. Veja que esse 2 fatorial com esse 2 fatorial eu posso cortar. Né? Eu vou fazer uma simplificação. E vai restar apenas 5 vezes 4 vezes 3. E aqui embaixo vai restar o 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1 dá 6. Então, multiplicando 5 vezes 4 vezes 3, que dá igual a 60, dividido para 6, que dá igual a 10 anagramas. Ok? Vamos ao nosso último exemplo. Então, quantos anagramas tem a palavra matemática? Novamente, como eu já falei a vocês, antes de calcularmos a quantidade de anagramas de determinada palavra, temos que observar a palavra, se ela possui letras repetidas ou não.
Se ela não possui letras repetidas, temos um caso de uma permutação simples, tipo matemática. Tem 10 letras, então bastaria pegar 10 fatorial e calcular a quantidade de anagramas da palavra matemática. Porém, vejamos que a palavra matemática ela tem duas letras M repetidas, duas letras T repetidas e três letras A repetidas também. Então, prosseguindo, ficaremos com o seguinte. Eu tenho uma permutação de 10 elementos, que são 10 letras, tomado 3 a 2 a 2. Lembrando que 3 são as 3 letras A's, 2 são as duas letras M's e 2 novamente são duas letras T. Essa ordem 3, 2, 2 pode ser invertida, pode ser 2, 2, 3, pode ser 3, 2, 3, 2, então não importa não, tá ok? Então o resultado vai ser o mesmo, independentemente da ordem que você está colocando esses elementos repetidos. Então a permutação de 10 somado 3 a 2 a 2 vai ser igual a 10 fatorial dividido por as repetições fatoriais multiplicadas. Então 3 fatorial multiplicado por 2 fatorial multiplicado por 2 fatorial. Então isso vai ser igual a 10 fatorial é 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Veja que esse 2 fatorial, novamente eu vou deixar ele do jeito que está aqui, para podermos fazer um cancelamento, ok? Fazer uma simplificação. Continuando, desenvolvendo aqui, o numerador, a parte de cima, novamente eu não mexi, tá? Do mesmo jeito. E eu desenvolvi o 3 fatorial. O que é 3 fatorial? É 3 vezes 2 vezes 1. Novamente, 2 fatorial eu não mexi. Está aqui do mesmo jeito. Ok? Continuando, novamente eu repeti a parte de cima. 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 6 vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial. Então, esse passo aqui é importante. Veja que, observando essa parte aqui, eu fiz uma simplificação. Eu cortei 2 fatorial com 2 fatorial aqui. Eu cortei também 6 com esse 6 aqui, tá ok? Então, vindo para cá, eu vou ter 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Veja que o 6 não está, ele foi cortado com esse 6 aqui embaixo. Tenho vezes 5 vezes 4 vezes 3. Novamente, 2 fatorial aqui, ó, foi cortado com 2 fatorial. Ou seja, aqui embaixo só restou esse 2 fatorial, que está aqui. Então, esse 2 fatorial vai ser justamente quem? 2 vezes 1. Então, repetir a parte de cima, está aqui, dividido por 2 vezes 1. Então, 2 vezes 1 dá 2. Fazendo a multiplicação de 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 5, vezes 4, vezes 3, chegarei a 302.400. Quando dividir por 2, vai dar 151.200 anagramas. Tá ok? Então, a palavra matemática ela tem 151.200 anagramas. Ok? Então, com isso, a gente encerra a nossa videoaula de hoje.